Podem se assentar. Quero para um texto da Bíblia que se encontra em Jó 42, o primeiro versículo de número 10. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo antes possuía. Irmão, se eu fosse embora para casa hoje, neste momento, eu já ia saciado da presença de Deus neste lugar. Irmão, quando eu estava lendo a Bíblia, quando o pastor William falou: Ismael, se prepare que você vai pregar. Eu então coloquei no meu coração: Senhor, eu quero antes, Pai, ler o texto de Jó do começo até o final. Então, irmão, eu abaixei a Bíblia, assim como o nosso pastor William falou: abaixa a Bíblia pelo celular. E muitas vezes a gente não abaixamos, então eu abaixei e comecei a ler a história de Jó. A Bíblia vai dizer lá, Pai, aramando como na súbia, que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem a qual se desviava do mal. Só que o diabo, ele é tão sujo, ele é acusador da nossa alma, que a Bíblia vai dizer que vai chegando até a Deus, os filhos de Deus. Só que junto dos filhos de Deus vem o diabo. Então a Bíblia vai dizer que Deus pergunta: Satanás, da onde tu vieste? E ele responde: ao derredor da terra, e passará por ela. Rabai decanda, rabacanda. E Deus então fala: tu tem observado lá o meu servo Jó, homem temente a Deus, homem a qual se desviava do mal. Só que o diabo, ele é tão sujo que ele olha para Deus: ei Senhor, mas tem Jó servido o Senhor em vão? O Senhor tem abençoado este homem, o Senhor tem prosperado este homem. Rabai decanto, anarraçu decandarada. Quantas vezes o diabo tem chegado até a Deus e tem acusado a minha e a tua vida? Ei, decalabaçu decanda. Só que Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer isso: antes do ano virar, a tua vida vai virar neste lugar. Eu estava vindo para a igreja e o Senhor me deu um tema nesta mensagem, provocando o meu milagre e chamando a atenção de Deus. Labanto como na raçura, porque a Bíblia vai dizer, irmão, que quando Deus, ele permite o diabo tocar em tudo que era de Jó, o diabo tira 10 filhos de Jó, o diabo toca nas finanças de Jó, o diabo toca na vida material, na vida conjugal, na base. Só que Jó, a Bíblia vai dizer que ele dobra o seu joelho, ele rasga o seu manto e fala: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou, na base. Agora eu penso, irmão, a alegria de Deus no céu, quando o diabo toca em tudo e Jó dobra o joelho e fala: Senhor, muito obrigado, Pai, eu te agradeço, na base. Ei, agradecer a Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver agradecer a Deus quando tudo vai mal, na manto, arabacandarabassu decandarada. Agradecer a Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver você louvar a Deus quando você está passando por luta, quando você está passando por perda. Jó, ele foi até o fim, ele não desanimou em nenhum momento. Se você ler a Bíblia, o texto de Jó, em nenhum momento você vai ver Jó blasfemando o nome de Deus, em nenhum momento você vai ver Jó labai pecalabandarada, perguntando: Deus, mas por que isso? Senhor, mas por que aquilo? Senhor, mas por que comigo? Meu Deus, por que eu estou passando isso? Senhor, eu tenho sido fiel contigo, mas o Senhor, Pai, resolveu te colocar na
Muitas vezes Deus ele põe nós na luta. Muitas vezes Deus ele põe nós na dificuldade, porque Ele quer uma intimidade a mais comigo e com você. Ei, eu estava numa firma, ia completar 3 anos de firma. Os planos de 2018 para mim eram os melhores planos que eu tinha feito. Só que o Senhor então resolveu fechar. Só que eu falei, Deus, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Só que o Senhor sabe que eu não posso ficar desempregado. Com 6 meses o Senhor abriu a porta de emprego. O nome da minha esposa estava sendo e pelo SPC, pela graça de Deus. Deus ele proveu na minha vida. E da mesma maneira que Ele proveu na minha, Ele vai prover na sua vida. Mas para isso tudo há um tempo. Há um tempo na vida de Jó que foi um tempo de abundância, mas houve um tempo na vida de Jó que foi um tempo de luta, um tempo de perca. Qual é o tempo que você está passando na sua vida neste momento? Qual é o tempo que você está passando? Quem sabe é o tempo de perda. Quem sabe o ano de 2017 começou. Quem sabe o ano de 2017 está acabando e você falou, Senhor, até agora não aconteceu nada. Meu Deus, até agora minha vida continua a mesma. E o Senhor manda eu te dizer assim: não desanimes, não pare, que para tudo há um tempo. E Deus ele vai virar o teu cativeiro. Deus ele vai mudar a tua história. Mas para isso basta você crer. Para isso basta você acreditar em Deus. E muitas vezes quando você está passando por luta, muitas vezes quando você está passando por dificuldade, é triste dizer, só que as pessoas às vezes que você acha que vai te estender o braço, é aquela que vai te apontar. Porque se você ler Jó, capítulo 19, versículo 19, você vai ver Jó dizendo que os seus amigos se desprezaram e até os seus amigos mais íntimos desprezaram, apontaram ele. E muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes a pessoa que você acha que vai te ajudar é aquela que está te apontando. Não, ele está passando por aquilo, porque lá atrás ele fez algo que não agradou a Deus. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver os amigos de Jó apontando a Jó. Não, os filhos deles morreram porque eles blasfemaram o nome de Deus. Jó está passando por essa situação porque Jó pecou na face. Mas mal sabia ele que Jó estava passando por aquilo tudo porque Deus tinha permitido o diabo tocar em tudo o que era de Jó. E a Bíblia vai dizer que novamente chega até a Deus os filhos de Deus, e junto chega o diabo e novamente acusando a ele. Só que a Bíblia vai dizer que Deus chega a ele: diabo, eu permiti tu tocar em tudo, só que olha lá meu filho adorando, olha lá meu filho exaltando. Só que o diabo ele tem estratégia para derrubar a minha e a tua vida. Ele fala pele por pele, osso por osso. Toca na pele dele, Senhor, que tu vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. E o Deus novamente permite o diabo tocar em tudo. Toca, só toca na pele, mas não na alma dele. Porque, irmão, quando você tem um fôlego de vida, ainda há esperança. Você ainda está respirando, tá? Então ainda há esperança. Você ainda tem um fôlego de vida, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança. Eu já contei meu testemunho do meu pai aqui. 35 anos afastado do Evangelho, 35 anos eu orando, e meu pai, 35
35 anos afastado do Evangelho. E Deus, pela graça de Deus, hoje o meu pai está salvo. O meu pai está firme na igreja. E pastor, ele está doido para mim viajar para lá. Já está preparando uma agenda para mim estar pregando lá no interior. Eu falei, pai, calma, calma que agora é meio complicado. Só que ele está doido para me levar para lá. Irmão, eu vou ser sincero, se fosse por mim, eu não estaria morando aqui em São Paulo ainda. Eu estou aqui porque Deus está permitindo e por causa da minha esposa. Porque muitas vezes os irmãos perguntam no testemunho, só que eu já passei por cada uma na minha vida. Uma pessoa qual teve 3 overdoses e não morreu. Na terceira overdose, o mesmo médico que me atendeu na segunda, ele falou, a próxima vez eu lhe deixo morrer lá fora. Quantas vezes eu chegava em casa drogado, quantas vezes eu chegava em casa, labasse, rabacandarábia, e via minha esposa sofrendo, via meus filhos sofrendo. Só que um dia Deus falou para mim, ei, eu vou dar um basta nessa situação. E Deus, pela graça de Deus, deu. Hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, liberto, labacandarabacasque. E da mesma maneira que Deus virou o cativeiro de Jó, ele vai virar o teu. Só que para isso basta você orar. Para isso basta você começar a jejuar, buscar a presença de Deus. Em outras palavras, irmão, quando o diabo toca em tudo que era de Jó, e Deus fala, eu permiti você tocar em tudo que era de Jó. Olha o que Deus está falando. Olha Jó lá me buscando na consagração. Olha Jó lá me buscando no culto de ensino. Olha Jó lá me buscando no culto de domingo. Aleluia, Espírito de Deus. Mas para isso você tem que buscar, para isso você tem que começar a adorar o nome de Jesus, porque muitas vezes Deus tem permitido algo na nossa vida, e muitas vezes vendo a gente adorar, a gente vai questionar o nome do Senhor. Senhor, mas por quê? Pai, mas por que isso, por que aquilo? Senhor, mas por quê, mas por quê? E o Senhor manda eu te dizer, para de perguntar o porquê e começa a adorar, que você vai ver o que eu vou te fazer. Começa a provocar o seu milagre, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não se preocupe com aqueles que estão te apontando, não te preocupe com aqueles que estão se levantando contra ti, porque Deus, ele é fiel. E se ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Se ele prometeu um milagre, ele vai cumprir na tua história. Irmão, quando eu tinha 13 anos de idade, o Senhor levantou na face um profeta para falar assim, ei, o Senhor está te levantando como um pregador da palavra dele. E eu não acreditei, eu comecei a orar, e dentro de casa minha própria mãe se levantou contra mim. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui descer as águas. A minha mãe, pastor, teve coragem de chegar no meu pastor e falar, não batiza ele, porque esse moleque está viciado em droga. E eu não estava. A pessoa que às vezes eu não ponho culpa da minha mãe, por coisa de segundo, às vezes a gente presta a boca para o diabo, e com uma palavra, muitas vezes, nós acabamos se desanimando, se desviando. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei no meu coração, Senhor, já que a minha mãe está falando, Senhor, fazer, pois agora eu vou começar a fazer. Irmão, passei 7 anos desviado do Evangelho. E lá no interior, estava eu e o Rafael, um colega meu. E Deus levantou uma mulher para falar, ei,
O diabo vai se levantar da maneira tão cruel na vida desses dois meninos, que eles vão subir de escada em escada, labacai, para o mal. Só que quando Deus ele é fiel, Ele não permite acontecer. Labacanda, labassudecandará. Quando Deus ele é fiel, o diabo pode tentar se levantar da maneira que ele quiser, só que ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair porque ele sabe, comigo e contigo ele não pode mexer, a não ser se Deus permitir. Se Deus permitir, irmão, tu vai passar, não tem jeito. Se Deus permitir, tu vai ter que passar pelo vale, tu vai ter que passar pela luta. Mas não blasfema o nome de Deus. Não fica perguntando, Deus, por que aquilo? Senhor, por que isso? Pai, lavasse. Porque Deus, quando Ele permite o diabo tocar na vida de Jó, a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus ele confiava em Jó. O diabo conhecia Jó por fora, mas Deus conhecia Jó por dentro. É por isso que Deus ele permitiu o diabo lá tocar em tudo, porque Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Deus sabia que Jó não ia alabacandará, desanimar. Rabai de calabassu de candará. Irmão, eu estava lendo a Bíblia, e quando a Bíblia está escrito que Deus virou o cativeiro de Jó, porque Jó orava pelos seus amigos, só que não era aquele amigo que estava do lado de Jó. Irmão, eu não sou de fazer isso. Lucas, eu quero que você venha aqui no público. Lucas e o baterista, por favor. Eu não sou de fazer isso, só que Deus está me incomodando. Rabai de calabassuba. Dobra o seu joelho, você vai fazer o papel de Jó. Dobra o seu joelho e começa a orar pelos seus amigos, aqueles que estão mais te perseguindo. Rabando calabassuba. E está chorando, vai, pelos seus inimigos. E Deus então está sentado no seu trono. Xalai, olhando Jó, olhando pelos seus inimigos, aqueles amigos, a contentar Jó, abaste. Não está na Bíblia, eu que estou fazendo a conjunção. E Deus então fala, ei diabo, vem cá, lá vai, vem cá, lá basura, vem cá, vem, olha lá, tu tá vendo? Eu permiti tu tocar em tudo, não permiti? Eu permiti tu tocar em tudo, meu filho não deixou de me adorar. Agora senta aqui e tu vai assistir de camarote, eu abençoar meu filho em dobro. Aquelas pessoas que tu usou para a de calabasura, não tem aquelas pessoas que tu usou para apontar ele, vai ser elas que eu vou usar para abençoar o meu filho. Obrigado. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Ei, não se assuste quando lá em calabasura, aquela pessoa que te apontou, chegar em você assim e falar, ei, Deus mandou te trazer um dinheiro aqui, ó, para tu pagar suas dívidas. Ei, Deus mandou trazer um dinheiro aqui, ó, para tu pagar sua compra do bem. Não te assombre quando Deus começar a fazer isso na tua vida, porque Deus ele fez na minha vida, Deus ele fez. Irmão, eu era um tipo de uma pessoa que eu não se dava muito nem com meu pai e nem com a minha mãe. O meu pai se levantou contra mim também e falei, tu vai para São Paulo, tu vai virar bandido, rapaz. Eu falei para ele, apontei o dedo na cara dele e falei, pois eu vou ser o filho que vou te dar orgulho e tu vai ver, rapaz. E pro lapando, como nasce, eu afirma que eu tenho em casa a estamparia, foi meu pai que me deu. Foi meu pai que comprou para mim. Olha para você ver o que Deus faz. Rapaz, Deus usa quem mais você imagine para te abençoar. Muitas vezes Deus usa o seu próprio inimigo
te abençoar. Não estou falando aqui com meu pai e minha mãe é meu inimigo, jamais. Só estou falando que Deus usou ele para me abençoar. E eu não acreditava, porque meu pai ele tinha uma causa na justiça. E ele falou: Ismael, ore, me ajude em oração. E quando essa causa sair, tu pode escolher qualquer tipo de máquina que eu compro para você. Eu falei: eu não acredito porque é de Deus. Só que pelo meu pai eu não acredito. Só que, irmão, quando meu pai recebeu a causa, meu pai ficou tão alegre que ele passou o dia inteiro tentando me ligar e o celular só dava ocupado. E quando eu falei com ele: Ismael, pode passar o número da sua conta que eu vou comprar a máquina, porque a minha causa saiu. Porque Deus é fiel. E você falar para você que, se eu não me lembro, eu orei 1 ou 2 vezes por essa causa na justiça para o meu pai, porque muitas vezes é tanta oração que a gente acaba se esquecendo. Só que essas 2 vezes Deus me honrou e Deus me abençoou através da vida do meu pai. Labai de calabassume, labai de canto lamandasse. E pela graça de Deus, irmão, Deus tem mandado muitos clientes. A minha esposa está quase ficando doida dentro de casa. Muitas vezes ela fala: filho, pelo amor de Deus, me ajuda. Só que muitas vezes eu ajudo, irmão. Quantas vezes nós chegamos em casa às 11 horas? Quantas vezes eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã? Mas pela graça de Deus eu não reclamo, porque Deus ele tem sido fiel. Deus ele tem me abrido uma porta de emprego tão maravilhosa, tão poderosa, irmão. E eu agradeço muito a Deus por isso. Por esses dias eu estava preocupado, estava angustiado. Falei: Senhor, como vai ser, Pai? Senhor, o seguro acabou. Meu Deus, eu não estou aqui, Pai. Meu Deus, eu não estou aqui te cobrando. Eu não estou aqui, Pai querido. Meu Deus querido, questionando. Senhor, mas tu sabes, Pai. Meu Deus, o meu aluguel. Senhor, tu sabes, Senhor. Eu não sei porque o Senhor fechou. Meu Deus, mas eu creio que o Senhor vai abrir. E o Senhor abriu, irmão, de uma maneira que até agora eu estou abismado, porque eu não me lembro de ter entregado o currículo para essa firma até hoje. Vai fazer 2 meses, dia 10, que eu estou nessa firma, e eu não me lembro de ter entregado o currículo. Eu não sei se eu entreguei o currículo na alguma agência que era conveniada, eu não sei. Só que eu não me lembro de ter entregado o currículo. Só que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele muitas vezes nos surpreende de uma tal maneira que a gente mesmo não acredita o que Deus faz. Muitas vezes a gente não acredita. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu entrei dentro desta igreja. Eu coloquei no meu coração: vai ser só mais uma visita que eu vou fazer nesta igreja. Vai ser só mais uma visita. Eu vim pelo primeiro dia, comecei a sentir sede da palavra de Deus. É que nem diz o nosso pastor Edivaldo: quem toma da água do jardim romano sempre volta, porque a sede é demais. Lá vai de calabaço de candaradas. E quando eu entro dentro dessa igreja no segundo dia, o nosso irmão Adriano estava na porta. E eu estava assistindo o jogo do Corinthians. Era uma final, não tenho vergonha de falar. E minha esposa falou: filho, você vai para a igreja? Eu falei: não, eu vou esperar a final acabar, depois eu vou. Eu entrei dentro da igreja, meu cabelo era moicano, eu tinha feito luzes com a camiseta do Corinthians. E quando eu entro, irmão Adriano, irmão, tá na palavra. Eu falei: nunca mais eu fiz um pé dessa igreja, só porque o irmão me barrou. E pela graça de Deus, hoje vai fazer aproximadamente uns 6 anos que nós estamos aqui. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel.
fiel. Deus, Ele mudou a minha vida e Ele quer mudar a sua vida. Da mesma maneira que Deus mudou a vida de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ei, quantas vezes lá vai ter calabaço. Minha esposa não gosta muito do que eu falo, só que Deus está tocando no meu coração. Quantas vezes, pastor, eu catava coisa do lixo, móveis do lixo que ia ser jogado fora e levava para dentro da minha casa. Hoje, pela glória de Deus, irmão, eu não preciso mais fazer isso. Hoje, pela glória de Deus, quando a gente quer comprar um móvel, nós damos o joelho e falamos: Senhor, Tu sabes que nós precisa. O Senhor vai dar o jeito e nos abençoa. Irmão, eu estava sem nenhum perfume. Muitas vezes nós queremos contar só benção alta. Eu não estava sem nenhum perfume, nem eu nem minha esposa. Eu falei: Deus, Tu sabes que eu preciso de um perfume. Senhor, me abençoa, irmão, pela graça de Deus. Deus me abençoou com 2 da Boticário. E Deus me abençoou para me comprar um para minha esposa. Aleluia, Espírito de Deus. E pela graça de Deus, irmão, uma pessoa a qual ela pensava 2, 3 vezes antes de comprar alguma coisa. Muitas vezes os 10 reais da cocaína eu guardava, os 2, 3 reais da 51 da barrigudinha que eu comprava na lojinha de R$1 eu guardava, mas o dinheiro do pão eu não guardava. E hoje, pela graça de Deus, Deus Ele virou a minha história, Ele virou meu pensamento. Aleluia, Espírito de Deus. Eu, quando entrei na loja, lá onde o Vitor trabalha, eu pensei: Senhor, compro ou não compro? Pai, eu vou e não vou. O Senhor bradou no meu coração: ei, tu gastasse dinheiro tanto com droga, e agora tu não quer comprar um perfume para você e presentear a sua amada? Rapaz, o Senhor falou: ei, toma vergonha na tua cara. Sai de calabaçura. E eu fui lá pela graça de Deus, comprei o perfume, está os 2 chiques, cheirosos. Aleluia, maravilhoso Deus, irmão. Com essa mensagem eu quero agradecer até que o Senhor me entregou. E eu quero te dizer: não desanimes, porque Deus, Ele vai mudar a sua vida. Não foi em vão esta campanha que o nosso pastor William abriu, não. Não foi por acaso, não. O William não pensou assim: não, eu vou abrir, pronto, não. Foi Deus que deu a direção para ele. Da mesma maneira que Deus deu a direção para a nossa pastora Jandira abrir a campanha de oração, que teve muitas portas abertas. A minha foi uma. Deus, Ele vai fazer na tua vida, mas para isso há um tempo determinado por Deus. Eu não sei o tempo. Quem sabe o tempo da tua vitória é hoje. Quem sabe o tempo da tua vitória é neste momento. Então adora